Olá pessoal, bom dia. E aí, John, bom dia, tudo bem? Bom dia, e aí, beleza, Tiagão? Tudo jóia. E aí, turma? Pessoal que já está na live aí, tudo bem com vocês? Bom, estamos aí eu e o Johnson para mais um webinar, né? Vamos fechar esse ciclo de webinar sobre Modern Workplace e vamos começar. Vai ser bacana hoje, né, John? Sim, vai ser bem legal. Vamos fechar com chave de ouro essa série e já começar a pensar na próxima, né? Que o pessoal tá É isso curtindo. aí, exatamente. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, galera. Vamos lá, opa, tá aqui. Muita calma nessa hora. Deixa ele abrir. Aí. Beleza, já estão vendo. Tá, cara? Tá vendo aí, né, John? Tá Uhum, legal. sim, sim. Bom, pessoal, o último webinar sobre a camada de segurança Latine. Hoje a gente vai falar do Azure Information Protection. E como de costume, estamos nós aqui, ó. Thiago Alves e Johnson Souza. Johnson Cruz Os caras- também, né, John? Isso aí, os caras mais bonitos das últimas lives Microsoft. Os mais legais, inclusive. Isso. E os mais Geralmente, onipresentes. exatamente, a gente tá em todo lugar, né, John? Abre um grupo, tá lá nosso webinar. Isso é legal pra Já falei caramba. que a Jéssica vai deixar a gente famoso, pô. É, Ela que vai levar a gente rapidinho. para as faixas salariais de 20 a 30K. Logo mais, salário de deputado. Essa é a meta. É. E pessoal, a gente tá. As séries serão toda quarta-feira por conta do feriado. Essa foi na quinta-feira e foi avisado no e-mail marketing, né, para todo mundo. Então estamos aqui hoje, quinta-feira às 10 horas, eu e o Johnson. E como de costume, vamos passar aqui um pouquinho da Latine. Para quem está assistindo pela primeira vez, muito bem-vindo ao nosso webinar da Latine. Essas séries que a gente faz de webinar são constantes. No próximo mês vai ter outra, no outro mês. Então a gente tenta sempre manter o máximo de webinars para mostrar para vocês tudo que a Microsoft lança de novo. E pessoal, é muita coisa. Assunto não falta para a gente falar. E frisando aqui que 2021 foi um ano de conquistas para a Latine. A gente foi reconhecido como o parceiro do ano para a categoria de Modern Workplace para a América Latina e região do Caribe, exatamente por conta desse nosso trabalho próximo ao cliente. Então, a gente não vende só licenciamento, a gente adequa o licenciamento e o serviço de adoção para soluções da Microsoft. Então, cada sopa de letrinha ali, AIP, DLP, ATP, Office 365, Exchange, cada sopa de letrinha que tem ali dentro do licenciamento, a gente faz o processo de adoção junto ao cliente para ele poder realmente usar a Ferrari que ele está comprando. Se a gente fosse comparar aí a solução da Microsoft com um carro hoje de mercado, com certeza seria uma Ferrari aí que você pode ter dentro da sua empresa. E o mais interessante, né, Johnson, é que você não precisa ser rico para ter uma Ferrari. Pode ser uma Isso pequena aí. empresa, média ou grande empresa. Você pode ter a mesma tecnologia para Modern Workplace de uma grande empresa dentro da sua empresa pequena, tá? Ah, Thiago, eu só tenho 10 usuários. Não tem problema. Você vai ter a mesma tecnologia de proteção, segurança e colaboração que uma grande empresa. Isso que é o legal na solução da Microsoft, que ela consegue prover e empoderar, né, qualquer tamanho de empresa. Legal? Isso aí. E E vamos o bom, para. né, Thiago, Vai que, lá, que John. as pequenas e médias que antes pensavam que segurança era só para empresas grandes, estão vendo na prática que isso não é verdade. Qualquer empresa pode ter um alto nível de segurança da informação, uma boa abordagem no cuidado com seus dados pessoais ou mesmo dados de clientes Confidenciais, né? corporativos também, dados confidenciais de funcionários, etc. E com isso a plataforma da Microsoft torna a adequação para normas de segurança da informação que acaba consequentemente sendo a base para a tal da Lei Geral de Proteção de Dados e vai ajudar você a se tornar aderente ou trilhar um caminho mais tranquilo até o seu objetivo final, que é minimizar riscos de vazamentos ou perda de dados. E tudo isso faz parte de uma jornada, né, John? Que a gente vai contar a última etapa dela aqui hoje, né? Isso Vamos mesmo. para a agenda aqui, pessoal, para todo mundo saber como vai acontecer o webinar, né? Hoje a gente vai falar do Azure Information Protection, tá aqui. A gente vai fazer a apresentação de toda a solução, o licenciamento. Fiquem à vontade para fazer perguntas.
aí no chat do YouTube, tá? A gente vai respondendo conforme as perguntas vão chegando, que aí já fica no contexto do que a gente está falando. Depois a gente vai para o fechamento e hoje a gente finaliza essa série, tá? E aí nas próximas semanas a Jéssica vai lançar aí a outra série de webinars, legal? Então vamos recapitular um pouquinho, né, Johnson? Com essa série de webinars que a gente viu aqui, ó, com a parte de Azure, AD, Intune, DLP e AIP, a gente pegou aí 4 soluções da Microsoft para o Modern Workplace, que é exatamente o que a gente vive hoje, né, a transformação digital. Essa foto eu fiz questão de colocar que era antes da pandemia, onde a gente já tinha escritórios altamente colaborativos, né? Não tinha mais aquele negócio da salinha fechada para trabalhar. Não, um ambiente que parece muito mais um bar aí, né, Johnson? Uma loja do que um escritório. E hoje... Isso mesmo. E o nosso escritório está assim, né? Exato. Hoje o escritório da Latine Tá é bonitão exatamente desse jeito assim. aí. Isso é bacana. Que a gente já vinha com essa cultura, né, de transformação digital e um trabalho não tão amarrado, né? E Isso com a mesmo. pandemia, nossa, isso foi além, né? Aí foi 100% home office, trabalhar de casa, os desafios do home office, e as empresas tiveram um grande desafio. Como que eu vou proteger as minhas informações? A gente já estava no mundo sem fronteiras, com o home office isso se expandiu ainda mais, né? Como o que está escrito aí, o mundo sem fronteiras, dados vivem e viajam em todo lugar. Então, meu colaborador não está mais no escritório, eu não tenho mais a gestão do dispositivo dele na minha rede. Como eu posso manter toda a colaboração, o cara de casa trabalhando e manter o ambiente seguro, manter os dados da empresa de forma segura no ambiente, né? Exatamente porque o perímetro de segurança mudou. Então o desafio também mudou. Antes era muito fácil, né? Aqui só dando um resumo, a gente até falou disso no primeiro. Você está dentro da sua rede, você coloca lá seu firewall, põe lá o seu antivírus, fecha tudo e beleza. Mas hoje não é mais assim, né? Não, Johnson, a gente pode trabalhar do Uber, pode trabalhar de qualquer lugar, do celular, Inclusive, eu da estava fazendo isso máquina, hoje de manhã. do Rio de Janeiro, olhando a praia, Aqui estou eu. como, Não como o estou vendo a Johnson praia, está não. Estou no fazendo. meio do mato. Hoje o Johnson está no interior do Rio, então de qualquer lugar você consegue ser altamente produtivo e tocar suas coisas, né? Só que aí tem o desafio da segurança, a gente tem que manter isso seguro. Às vezes pode acontecer um vazamento de informação ou um ataque que não foi ocasionado pelo próprio colaborador. Ele sofreu esse ataque, né? Não foi intencional. Então, a solução da Microsoft com esses webinars que a gente fez e essas soluções vão conseguir proteger o seu ambiente, tá? Exatamente porque os dados é o novo petróleo. Isso a gente fala bastante com o cliente, né, Johnson? Por exemplo, o que adianta ter o melhor antivírus do planeta na máquina do colaborador se o colaborador vazar a credencial dele, né? O hacker Daria. entra com a credencial dele, pega todos os dados como se fosse o colaborador e sai da máquina. Então, essas questões que a gente tem que colocar no panorama quando a gente fala de proteção de informações, né? Igual ontem eu estava falando com um cliente, aí a gente já começa a entrar nos exemplos, né? Ele, não, pô, mas e se o operador do dado, a pessoa que está fazendo o Excel ali, pegar as informações do sistema, copiar e colar para um terceiro? Bom, ele é o próprio operador dos dados, ele vai ter a responsabilidade dele perante a Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que a gente puder fazer para blindar esse processo de coleta de informações sensíveis com soluções tecnológicas, a gente pode fazer. Mas tem o fator humano também, né? Ele tem que ter a consciência da segurança da informação. Ou seja, ele tem que manter a sua credencial segura. E como a gente da TI pode ajudar isso? O colaborador? Primeiro, ensinando ele e falando como isso vai ser bom para ele, né? Para a proteção da informação dele. Hoje ele já tem MFA para o Facebook, para o Instagram, para o WhatsApp. Por que não usar o MFA para a empresa? Que outro desafio, né, Johnson? Implementar essas soluções de segurança e o colaborador aceitar, né? E sabe o que está sendo bom? Porque com essa onda das redes sociais obrigarem o pessoal a ativar o multiplicator de autenticação, Thiago, eu estou percebendo que está sendo mais aceitável agora nos projetos.
Os clientes, até mesmo Sim, altos cargos de direção, gestão, que eram bem opostos a isso, porque, não tem tempo para ficar olhando o celular, para ativar um PIN para liberar meu acesso, porque eu vou ver outras notificações que vão tirar o meu foco. E aí não tem nem desculpa. Eu falo assim, ó, já que seu celular está gerenciado pelo Intune da empresa, põe ali modo trabalho, perfil de trabalho, que ele não vai te mostrar nada de aplicativo pessoal. Põe o modo foco no celular, só vai vir as notificações relacionadas a trabalho, então quando você for liberar no autenticador, não vai tá ter fácil. essa preocupação. Além disso, eu vou configurar o multifator de autenticação via acesso condicional do Azure AD, para quando você estiver na empresa ou no local ou num dispositivo seguro, eu não vou te pedir o MFA. E aí eu vou trazer a segurança. E aproveitando que a gente falou de MFA, já vamos ali para o quadrinho de gestão de identidade, né, Thiago? Exato, e é interessante isso que o Johnson falou, que, de novo, pessoal, a gente sempre vai colocar exemplo do dia a dia, né, John? Esse caso aí, eu já peguei putz, os últimos 3, 4 projetos de segurança. O cara da TI fala assim, Thiago, mas tem como a gente deixar a parte de diretoria para depois? Eu falo, cara, o interessante é a diretoria ser o primeiro. Por quê? Porque ele exatamente tem esse medo de, não, porque ou o pessoal é mais velho, não está muito acostumado com tecnologia, vai ser difícil colocar um MFA para eles, ou simplesmente porque não, eles não têm tempo. Eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso no formato de adoção. Vamos lá e marca uma reunião com eles e vamos mostrar para eles a importância de colocar isso na empresa. Né? Porque a gente, quando vai contratar um serviço de segurança na empresa, a gente pega de média a grande empresa, né? Que aí você tem diretorias, por exemplo. A TI tem um grande desafio, que é a parte de convencimento, né? Por exemplo, tem que colocar isso em orçamento para poder comprar. Então a gente, aqui a Latine, eu, o Johnson, o pessoal da arquitetura, ajuda a equipe de TI no convencimento das outras áreas, no sentido de por que é importante colocar essa tecnologia dentro da empresa, tá? E como isso vai ajudar os negócios a crescerem, evitando vazamento de informação e colocando mais proteção para o seu ambiente. Então, pessoal, é essa jornada que a gente está disposto a fazer junto com vocês, de apresentação de toda a solução, entender como essa solução da Microsoft vai ser aderente à sua empresa, escolher o licenciamento correto, depois escolher o licenciamento correto, toda a adoção desse produto, até chegar no momento de, olha, agora precisamos marcar uma reunião com a diretoria para mostrar isso para eles. Quando você coloca isso para a diretoria num panorama de, pessoal, vocês já usam isso nos seus aplicativos pessoais, por que não usar no corporativo? É a mesma experiência. Aí dá aquele clique na cabeça da pessoa e fala, putz, realmente, Thiago, você tem razão, é um passo importante, da mesma forma que eu quero proteger meus dados pessoais, eu tenho que ter a mesma preocupação para os dados corporativos. Então você muda a cabeça da diretoria, das pessoas ali envolvidas que não estavam muito afim, né, Johnson, de fazer esse trabalho de segurança, eles começam a entender o quão é importante a questão de segurança. Quando entra o E DPO, então, para muitos, falar das sanções, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, é praticamente unânime, né, colocar as sim, soluções. não, não vai pelo amor, vai pela dor. Porém, a Exato. gente aqui evita tirar proveito do assunto LGPD para vender. A gente não faz isso. Aqui é Sim, totalmente consultivo o nosso trabalho. E exato. também costumamos ajudar principalmente aqueles clientes que atendem outras empresas que acabam enviando aquele relatório, aquelas planilhas de Excel pedindo o preenchimento das informações de segurança que o É, cliente precisa aderir. só a gente dar um panorama dessas soluções da Microsoft, a gente já vai entrar no Azure Information Protection propriamente dito, né? E eu gostaria de mostrar esse slide para vocês exatamente porque a gente trilhou essa jornada nos últimos dias, ó. A gente falou do Azure Active Director, na parte de identidade, toda a parte de autenticação multifuncional, falamos da parte de multifatorial, perdão, do MDM, gestão de dispositivos, MAM, gestão de aplicativos, junto com o Intune, que pode estar conectado com a parte de autenticação. Falamos do DLP, que está nas soluções da Microsoft de produtividade, como e-mail, Microsoft Teams. E hoje vamos falar um pouquinho mais da parte de conformidade,
e vamos falar do Azure Information Protection. Tá vendo que está tudo conectado dentro de uma trilha que, se você seguir ali de forma básica esses requisitos que a gente passou nos webinars, eu garanto para vocês que vocês vão estar num nível totalmente diferenciado de segurança dentro da sua organização. E dentro de cada item desse a gente ainda pode ir mais a fundo e refinar, né, Johnson? Isso aí, perfeito. Que aí, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir ter uma abordagem 360 ou literalmente 365 também, né? E vamos conseguir proteger cada uma das possibilidades, cada um dos pontos de falha, pontos de risco e garantir a produtividade de forma segura no ambiente corporativo. E com isso, mais confiabilidade. E no dia a dia vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo para o pessoal trabalhar. Beleza? Exatamente. Bom, vamos falar do Azure Information Protection, então. Opa, compartilhando a tela. Tá vendo aí, né, Johnson, minha tela? Galera, vamos falar então do Azure Information Protection. É a solução da Microsoft para criptografia, tá? Que aspectos o Azure Information Protection vai pegar da solução da Microsoft? Principalmente parte de arquivos e e-mail, tá? E como isso vai funcionar? A primeira funcionalidade bacana do IP é a parte de criptografia de e-mail, tá? Johnson, pode entrar a hora que você quiser, tá? Como funciona a criptografia de e-mail? Eu gosto de colocar isso sempre dentro de um cenário de uso, tá? Por exemplo, você quer trocar uma informação segura com o Johnson. Eu sou da empresa A, o Johnson da empresa B. Eu quero garantir que esse e-mail só o Johnson consiga ver. E se esse e-mail for interceptado no meio do caminho, se alguém tentar hackear esse e-mail no caminho, não consiga de forma alguma. Eu posso ir lá e criptografar esse e-mail, tá? E eu tenho duas opções. Eu posso somente criptografar esse e-mail ou até mesmo colocar a funcionalidade de não encaminhar e-mail. Então o Johnson vai receber esse e-mail e ele não consegue encaminhar essa mensagem para ninguém. Ele só consegue responder a mim, tá? E o legal dessa interação via e-mail é que você garante realmente a criptografia de ponta a ponta, tá? Aqui vocês estão vendo um print aí, eu vou mostrar na tela também. Por exemplo, o que a gente tem que entender num contexto de proteção de criptografia de e-mail dentro da empresa é: os clientes falam, não, Thiago, manda criptografar tudo. Todos os e-mails manda criptografado. Esse é um risco muito grande, tá, pessoal? Por quê? Você precisa pensar em quem vai receber esse e-mail também. Vamos supor que a outra empresa lá tem um e-mail local X, tá? Ele tem um servidor lá. E esse servidor não tem federação com a Microsoft. Então, a experiência dele para receber esse e-mail, ele vai ter que receber uma mensagem falando um código para ele poder abrir o e-mail, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês na minha máquina. Como é que fica essa experiência? Cadê? Essa daqui está exatamente no IP. Isso lá, porque eu estou no contexto da conta 1 aqui, né? Do Edge. Fora os outros ainda. Isso aí. O Davidson perguntou aqui, quando ele seleciona a opção para não encaminhar, o e-mail fica criptografado também? Sim. Nesse caso ele vai, né? Exatamente. E vai usar o ME também, né? Somente criptografar ou criptografar e não encaminhar, tá? Eu montei aqui dois cenários para vocês, ó. Somente criptografar. Vocês estão vendo o meu Gmail aí, tá? Eu peguei um e-mail da Latine, mandei criptografar para mandar para o meu Gmail. Olha a experiência do usuário do Gmail. Ele vai receber a mensagem aqui na caixa dele e vai estar assim, ó, Thiago da Latine Group enviou uma mensagem protegida. Você quer ler essa mensagem? Sim. Leia a mensagem. Como o... Ah, tá, aqui era a pergunta do Davidson. Deixa ele abrir aqui. Aqui, Davidson, você vai entender essa questão. Eu vim aqui, recebi a mensagem, por isso que é importante a gente ver a questão de experiência com o terceiro para usar essa tecnologia ou não, tá? E, claro, para não impactar o negócio da empresa. Aí ele vai vir aqui e vai falar, Thiago, você tem que se logar no G Suite ou te manda um código. O que difere essas opções aqui? Como o G Suite já tem federação com a Microsoft,
eu posso me logar com o Google e ele vai abrir a mensagem. Se eu tiver um outro provedor que não tem federação com a Microsoft, por exemplo, você tem qualquer outro provedor de e-mail, vai pedir aqui um código. Aí ele vai te mandar um código no e-mail para você poder abrir essa mensagem. E olha onde eu estou abrindo essa mensagem. outlook.office365.com/encryption. Ou seja, a mensagem foi levada de volta para o ambiente da Microsoft, você se autenticou para conseguir ler. Olha lá, está aqui minha mensagem bonitinha, tá? E como essa mensagem eu coloquei a opção somente criptografar, eu posso encaminhar ela, ok? Vamos dar uma olhada na outra, então. A outra eu selei a opção não encaminhar. Eu faço o mesmo processo, leio a mensagem. Como eu já estava logado, ele já abriu o e-mail direto, mas vocês viram que ele muda o contexto. Eu não abro dentro do Gmail. Como eu mandei criptografar, ele vai abrir na área segura da Microsoft. E olha aqui o encaminhar e-mail, como é que ficou. Ficou cinza. Porque eu não posso encaminhar essa mensagem. Eu só consigo responder. Tá? Teste. Ok. Então, quando a gente está criptografando um e-mail, nesse formato, é extremamente importante pensar nesse contexto de quem vai receber a informação, tá? Vou pegar aqui no meu Outlook agora e criar um novo e-mail para vocês verem onde eu habilito essa opção. Aqui dentro de opções, ó, criptografar. Ele automaticamente recupera as minhas informações do Azure Information Protection e eu aplico criptografar somente ou não encaminhar. E ele me fala aqui o que ele vai fazer, ó. Os destinatários podem ler a mensagem, mas não podem encaminhar, imprimir ou copiar o conteúdo. Entenderam que vai um pouquinho além dentro daquele e-mail? Vamos voltar nele aqui. Caraca, tá aba, peraí. Tá aqui. Eu não consigo copiar. Eu estou tentando copiar aqui essa informação de tudo quanto é jeito e não consigo copiar, tá? Ó, o pessoal está perguntando aí, consigo tirar print dessa mensagem? Ó, vamos pegar aqui. Isso aí. Cadê o meu print? Tá abrindo. Ó, o Xbox aberto ali, ó. Trabalhar, Thiago. Para de jogar, mano. Aqui, como eu estou no Fecha o jogo aí contexto que a máquina fica do mais navegador, você consegue tirar o print, tá? Quem que foi que perguntou? Foi a rápida. Valéria. Valéria, isso. Que aí a gente entra num outro contexto, tá, Valéria? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, aqui você consegue tirar o print. Só que eu posso habilitar junto com esse e-mail ou dentro de um arquivo uma outra tecnologia, que é essa daqui, ó. Dentro do Azure Information Protection, você pode rotular essas informações. Aí que está o segredo para a questão do print, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui para você. Vamos pegar aqui, ó, Johnson. A label secreta. Aí, Valéria, você me responde aí se isso atende, tá? Se a pessoa for tirar o print da tela, vai aparecer que ela está com a informação com o nome. Oi, Johnson? Oi, sua voz deu uma falhada, mas já voltou. Ah, tá. Foi a Valéria que perguntou. Sim. Tá? Então, Valéria, a gente tem várias estratégias para proteger essa informação. Ele consegue tirar... Isso, exatamente. Poderia tirar foto do celular, poderia fazer qualquer outra coisa. Só que a gente pode colocar dentro da label que apareça o nome de quem abriu a informação. Aí eu não vou querer mais tirar foto. Pô, vou vazar uma informação com o meu usuário mostrando que fui eu mesmo que vazei. Entendeu? A gente entra no outro contexto. Tem como bloquear print no mobile, só que depende do caso, você quer continuar a colaboração no arquivo, então usa uma outra estratégia que é colocar uma marca d'água com o nome de quem abriu o arquivo, tá? Isso aí. Legal. Bom, vamos voltar aqui. Legal, pessoal, a parte de criptografia de e-mail, tranquilo? Tem alguma pergunta aí? Não, tranquilo. Ah, tá. Não. Beleza. Bom, e a outra parte que eu tô... aqui a experiência, né? Então, só para fechar a questão de criptografia de mensagem. Com a IP, você tem também opções de regra de fluxo de e-mail.
Por exemplo, se você tem uma colaboração com uma empresa e todas as informações precisam ser criptografadas, você pode criar uma regra de fluxo de e-mail que automaticamente todos os e-mails para determinado domínio ou para determinada pessoa sejam criptografados. Tá? Isso é importante vocês combinarem com o fornecedor, com o parceiro, exatamente para ver essa experiência de criptografia. É claro que a gente sempre pensa que não, põe tudo do bom e do melhor, criptografa tudo, que vai ficar mais seguro. Só que a gente não pode, essa tecnologia não pode atrapalhar o andamento da empresa, né, dos negócios. Então você tem que combinar muito bem isso com o seu fornecedor para falar, ó, vou mandar tudo criptografado para você conseguir abrir. Sim? Isso aí, a Valéria fez um comentário aqui, ó. Bacana essa label, não conhecia, só o bloqueio. Ah, legal. Tem uma pergunta do Edinaldo também. Não, ele tá me zoando aqui. Ah, sim, vai gravar também. Isso. A tela em vídeo acho que vai sim. gravar também. Sim, sim. Mas assim, por exemplo, um outro exemplo no celular, né? Aí iria ser já na integração com o Intune. Se eu abro aqui, por exemplo, o LinkedIn Sales Navigator, que a Latine também tem pra gente, eu não consigo tirar print do Sales Navigator do Sim. LinkedIn, porque ele está como aplicativo empresarial no meu smartphone. Notebook Mobile, também eu não consigo tirar print aqui, nem no Teams, no meu celular, porque também está configurado e protegido pelas nossas regras da organização. E já é uma forma de proteger contra o vazamento de dados, né? Isso, e eu posso configurar labels também, pessoal, para não conseguir compartilhar a tela, tá? É claro que a gente coloca para vocês conseguirem ver, mas eu poderia colocar na label que se eu estou compartilhando com uma pessoa que não é da empresa, por exemplo, o meu Teams, quando eu subir aquele arquivo, a pessoa vai ver só uma tela preta, ele não vai conseguir ver nada dentro daquele arquivo, tá? Que o Johnson pode ver. E a gente está usando um outro sistema para fazer a retransmissão de tela. Então, por isso que está conseguindo ver tudo, né? Isso mesmo. Então, só para fechar. Sim, pode complementar, pode John. seguir, pode seguir. Isso. Por que é importante essa questão da criptografia de mensagem? Vocês entenderam? Vocês podem fazer via regra de fluxo de e-mail ou uma ação do próprio usuário na hora dele fazer o e-mail. Funciona tanto no Outlook local como no Outlook web, tá? E o pré-requisito é ter o Azure Information Protection. Legal? Que aí o que a gente recomenda hoje para 90% dos clientes é o Microsoft 365 Business Premium, que já vem com Azure Information Protection, Azure Active Directory, DLP, Intune e muitas outras soluções para proteção de informação, tá? No pacote sai mais barato. E aí entra o AIP, né? O Azure Information Protection, que é essa questão das labels, que você pode aplicar labels em documentos, e-mails, para proteger essa informação. E você também pode aplicar labels para PDFs, por exemplo, tá? Eu e o Johnson vamos fazer um teste aqui junto com vocês, exatamente de um caso que acontece muito em cliente, vazamento não intencional de dados sensíveis, tá? Olha o que eu falei, não intencional. Ou seja, é uma ação do usuário que ele não pretendia vazar aquela informação, mas vaza. Vamos ver como é que funciona isso. Vamos pegar um cenário. Eu estou aqui no meu Word, Excel ou qualquer outra solução. O que acontece muito, né? Exportar dados do sistema de RH para uma planilha Excel, por exemplo, tá? Eu vou mostrar no Word que fica mais legal a apresentação das labels aqui de fundo. E o que acontece muito no departamento de RH, né, Johnson? A gente vê aqui nas empresas. Exportação, por exemplo, de folha de salário, com dados sensíveis de colaborador. E a pessoa usa o Word, o Excel, para, por exemplo, operar esses dados. Preciso fazer uma atualização salarial, joga para o Excel, mexe ali rapidinho, manda para o pessoal lançar no sistema. É nessa hora que mora o perigo, né? Vamos fazer exatamente essa experiência. Vamos supor que aqui é um arquivo que tem dados de colaboradores e informação salarial e dados sensíveis, CPF, qualquer outra informação que não poderia vazar de forma alguma. E esse caso que eu estou contando para vocês aconteceu com um cliente. A pessoa da área foi lá, salvou o arquivo, poderia salvar no SharePoint, o OneDrive ou no próprio download da máquina. Vamos pegar aqui, ó, Webinar, IP.
Isso, pessoal. Muitos vão se Tem pergunta identificar nova aí. aí, tá? A Ah, Valéria perguntou se a gente vai falar sobre o Vault, sobre o cofre para o DLP. Isso aí a gente comentou foi na última live, não foi, isso, Thiago? foi na Você outra lembra se a gente live, chegou a falar? exatamente. Eu Mas aí acho tá que sim. no canal, eu pego o link e te mando depois, Valéria. É isso. Que o pessoal já fala do nosso tempo, né, John? A gente tem que seguir. Uhum. Vamos pegar aqui, ó. Essa experiência acontece no cliente. Aí a pessoa que está lá operando o dado, fazendo a planilha com dados sensíveis, salva essa planilha. Vamos supor que salvou em downloads, tá? Beleza. Como esse arquivo aqui já está tagueado, a experiência vai ser tranquila, ou seja, não vai vazar informação. Mas qual que é o cenário que acontece muito? Aí a pessoa vai mandar a informação de um Excel por e-mail. Aí, pessoal, em qualquer provedor de e-mail, quando você está digitando um e-mail aqui, por exemplo, financeiro, não tem o autocompletar? Que vem aqui todos os e-mails que começam com financeiro, por exemplo, né? Se eu colocar aqui J, todos os e-mails começam com J, T, todos começam com T. Aí a pessoa, qual que era o fluxo que ela ia fazer? Ela foi lá, alterou os salários todos no Excel, ela ia mandar para o pessoal do financeiro para fazer o lançamento. Então, ele veio aqui e digitou financeiro e deu simplesmente um Enter. O que aconteceu? O financeiro, eu vou colocar aqui o meu Gmail só para exemplificar para vocês. O financeiro entrou numa lista de distribuição do financeiro e não mandou para o financeiro propriamente dito. Estava tipo Finan distribuição. E a pessoa mandou para uma lista de distribuição que continham mais de 300 colaboradores. E o arquivo não estava protegido, eles não tinham essa tecnologia da Microsoft. Ou seja, mais de 300 colaboradores tiveram acesso à planilha com todos os cargos e salários da empresa. Imaginem o problema que isso deu na empresa. Foi realmente destruiu algumas questões da empresa por vazar essa informação, tá? E o que aconteceria se a empresa tivesse essa tecnologia? Primeira camada que a gente poderia implementar para proteger essa informação. Lembra do DLP? Eu poderia ter uma política de DLP. Aí a gente poderia fazer um match com o CPF, que ele encontrasse CPF dentro desse arquivo. Se tivesse CPF, poderia avisar o usuário que tem uma informação sensível ou simplesmente bloquear o envio dessa informação. Segunda barreira, eu poderia colocar uma label dentro desse e-mail. Então, por mais que o e-mail fosse para a pessoa errada, olha só, a label secreta dentro do e-mail. Se a pessoa não faz parte dessa label aqui, não tem direito de acessar essa label, ela não consegue acessar o e-mail, tá? E terceiro nível de proteção, eu poderia colocar isso a nível do arquivo, que é o que eu fiz nesse caso. Vamos anexar esse arquivo aqui, ó. Um webinar IP, e vou colocar um outro arquivo aqui, ó. Esse daqui para o John também. Eu vou anexar um PDF, tá? Então, esse e-mail aqui a pessoa mandou errado. Se ela tivesse a proteção do Azure Information Protection, que aqui eu coloquei a última barreira, que é a nível de arquivo, ia acontecer o seguinte, ela mandou o e-mail para a pessoa errada, tá? Só que a pessoa errada não ia conseguir abrir as informações dentro daquele e-mail, os arquivos. John, por gentileza, chegando aí na sua caixa de e-mail, abre o PDF para o pessoal ver como é que fica quando a pessoa não tem direito de acessar. Beleza. Vou compartilhar a tela aqui, posso? Pode. Cadê? Tô chique, bem. Agora vai, hein? Opa. Aí, teste. Aí, pessoal, Beleza. voltando no contexto. Isso, voltando no contexto. Eu mandei o e-mail para a pessoa errada, tá? Olha só, o arquivo está protegido. Faz o download dele, Johnson, por favor, e tenta abrir. Uhum. Deixa eu tentar as duas só. Via nova guia, via permissão necessária. Entre em contato com o proprietário para conceder permississões. E agora O Sérgio baixando falando o arquivo. aqui, se quiser pode fechar as abas, viu, Johnson? Tem problema não. Não, tem muita coisa aqui que eu tenho pendente para ver, não posso fechar não. É isso aí. É até bom, gente, aqui eu gosto de colecionar abas no e-mail. Isso aí, ó, até para o arquivo baixado também deu a mesma coisa.
Estou sem Isso, tá moral. vendo, pessoal? Isso. Tenta abrir ele pelo Adobe. Você tem o Adobe instalado aí? Se não, abra aqui. Não, eu não uso ferramentas Não? de terceiro Ah, não, tá. cara. Nativo do Edge. Ixi. Então Ah, deixa eu tô abrir por chique, bem. aqui. Só para ler Pera aí. PDF, para que Adobe? Microsoft na É isso. veia. Pode abrir no Edge, exatamente. Aqui, Não, mas se você quiser, pessoal. eu abro aqui. Eu devo ter o Fox City Reader aqui. Se não tiver, eu instalo rapidinho e tento abrir nele também, Não, cara. não, Você quer? eu tenho aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo. Enquanto Vou isso, você mostrar vai. aqui pelo Tá. da minha página aqui, pessoal, ó. Para vocês verem Mas você tem como é que permissão, fica não o tem no PDF arquivo? aqui. Não, mas eu abri como se fosse um terceiro, tá? Tá bom. Ó, vocês já estão vendo minha tela aí, Johnson? Opa, então deixa eu compartilhar a tela. Agora estão vendo? Uhum. Sim, Legal. apareceu. Eu estou mostrando aqui para vocês. Vamos pegar o exemplo, pessoal. Eu mandei a informação por terceiro que não poderia ver essa informação. Quando ele abrir o PDF, olha o que vai aparecer para ele. Esse é um documento protegido. Você tem que usar um aplicativo suportado para ler o PDF, ou seja, o Azure Information Protection. Se ele tentar abrir o Word, vai ficar num loop infinito pedindo credencial e falando que ele não tem direito de acessar aquela informação. Dito isso, se a empresa na época tivesse utilizado o Azure Information Protection para proteger os seus arquivos, eles estariam tranquilos e aquela informação não vazou. Porque eu quis pegar o contexto de um vazamento não intencional, pessoal. Exatamente porque, imagina, se de forma não intencional pode acontecer algo desse jeito, imagina se a pessoa tiver na intenção de fazer, né, Johnson? Sim. Imagina o que isso pode causar para a empresa, tá? Deixa eu compartilhar. Beleza, já estão vendo aí de novo. Bom, você estava falando aqui o pessoal é um projeto grande em Recife. Opa, já falando de projeto aí o pessoal no chat. Então, pessoal, o Azure Information Protection vai dar essa possibilidade de você rotular os dados e criptografar essas informações, tá? Ele é bastante flexível. Por exemplo, ali eu usei a label secreto. Então, imagina dentro da sua empresa. Geralmente, como a gente trabalha num projeto desse devido à flexibilidade dele, a gente já tem alguns templates que a gente mostra para o cliente e vê se é adequado para a operação dele. Por exemplo, você tem uma opção no Azure Information Protection de rotular de forma padrão, tá? Você tem 3 formas de rotular uma informação com Azure Information Protection. Manual, ou seja, igual eu fiz aqui com vocês. O usuário clica numa label e aquele documento fica rotulado. Você pode ter um rótulo padrão, ou seja, quando abre o documento, a informação é rotulada automaticamente. Um arquivo novo, qualquer arquivo novo ou e-mail. Eu quero que sempre venha com a rotulagem X. Ele vai vir por padrão e você tem a rotulagem automática. Como funciona a rotulagem automática? Ela é baseada em contexto. Você pode, por exemplo, ter uma rotulagem automática para documentos que tenham CPF. Como isso funcionaria? Eu abri o meu Word, foi lá, copiei e colei uma base de dados dentro do Excel que tenha lá CPF. Então, junto com a política de CPF, se um CPF aparecer mais de 5 vezes dentro de um arquivo, eu quero que automaticamente seja habilitada uma label de sensibilidade de documento confidencial, tá? Então, ficou clara a diferença do padrão para o automático? O automático é baseado no contexto e do documento e no texto que está dentro dele, tá? A rotulagem padrão, independente do que está acontecendo com o documento. O que ele vai conter dentro do documento, de forma padrão, é colocado um rótulo, ou de forma manual, tá? E deixando bem claro, pessoal, a rotulagem automática só está disponível no Microsoft 365 E5. Então, não tem nem mais como add-on, tá? O Azure Information Protection Plano 2. Você tem que contratar dentro do pacote, no CSP. O Microsoft 365 Business Premium vem com o Azure Information Protection Plano 1, que te dá direito à rotulagem manual ou à rotulagem padrão dentro do documento, tá? O que eu vejo como boa recomendação, tá, pessoal? Importante quando está fazendo um projeto desse. Por quê? Você pode parar uma área se não rotular de forma correta ou colocar rótulos que a galera não possa ver, enfim, vira uma bagunça. É o planejamento que é importante.
Então a gente entra primeiro, por exemplo, com rótulo interno. O que um rótulo interno faz? Se a pessoa tagueia um documento como interno, todo mundo da empresa pode ver esse documento e ninguém de fora vai conseguir ver. Bom, pessoal, só vou repetir a questão das rotulagens, que isso é extremamente importante, tá? As formas de você rotular uma informação dentro da sua empresa. Você pode fazer de forma manual, que é livre para o colaborador fazer. Você pode fazer de forma padrão, ou seja, abrir um documento, ele por padrão já vem com um rótulo, ou de forma automática, baseado, por exemplo, em texto dentro do documento. Geralmente a gente aplica isso para CPF, CNPJ, de acordo com o que a empresa necessita, tá? E é extremamente importante um planejamento para colocar um IP para funcionar na sua empresa. Por exemplo, uma vez o cliente pediu para todas as informações, todos os e-mails, saíssem de forma criptografada, de forma automática. Eu entrei com a recomendação falando, pessoal, isso não seria interessante, por quê? Imagina que você manda um e-mail automático do seu sistema de chamados. Esse e-mail vai sair pelo Office 365, no caso ele usava o Office, porque ele tinha um fluxo pequeno de e-mails, né, para mandar esse e-mail do suporte, chegava para o cliente criptografado, chegava para o próprio colaborador de forma criptografada. E quando era de fora da empresa, tinha que ir lá descriptografar aquela informação para poder ver um simples chamado. Então tem que colocar na balança também se aquela informação precisa ser criptografada. Não, só estou respondendo um chamado. Precisa ser criptografada essa informação? Não, vamos pensar no que realmente pode causar algum prejuízo para a empresa, né? Ou que esteja na Lei Geral de Proteção de Dados, como os dados sensíveis, que você pode localizar uma pessoa, né? Então, segmenta essas informações que são confidenciais e sensíveis para você realmente proteger somente elas e não parar a produtividade com outros arquivos criptografados, tá? Como, por exemplo, já me pediram também, o cliente, Thiago, eu quero que o rótulo padrão seja o mais restritivo possível. Beleza, até aí tranquilo. Só que a gente deu a opção para o usuário trocar o rótulo do documento quando ele está editando. Isso é interessante, porque no Azure Information Protection, você pode colocar um rótulo e dar a opção do usuário e falar assim, olha, eu não quero mais esse rótulo, eu quero trocar. E quando ele trocar de rótulo, você pode pôr que ele tem que colocar uma justificativa por que ele está trocando de rótulo. Então, você não precisa pôr isso para todo mundo, pode ter só alguns usuários que podem ter essa funcionalidade. Por exemplo, dentro de um departamento para trocar a rotulagem de um documento importante. Você vai ter a conformidade da informação. Então, aquele arquivo nasceu, foi criptografado de forma padrão, por exemplo, como interno. Aí ele passou pela área jurídica, por exemplo, era um contrato importante. Ele foi rotulado como confidencial. Da área de contratos, por exemplo, de confidencial, eles mudaram para público. Opa, mudaram a informação para pública. Por quê? Aí ele vai colocar uma justificativa. O contrato foi finalizado e foi liberado para eu de forma pública. Mas eu poderia, até mesmo num rótulo, colocar um terceiro para conseguir ver essa informação, tá? Esse terceiro poderia ter níveis restritos dentro do meu documento. Como, por exemplo, ele só consegue ver um documento do Word. Ele não consegue mandar imprimir, não consegue copiar, não consegue fazer nada dentro daquele documento. Então, o IP é uma ferramenta bem abrangente para a parte de criptografia de dados, tá, pessoal? E contempla toda essa gestão de governança de dados e proteção da informação, que é um trabalho constante, né, Johnson? Que é o que a gente brinca, a gente vai ter emprego pro resto da vida. Porque segurança da informação não é uma marretada, né? Não é uma via de ida só. Ela é constante, ela é cíclica, né? Então, um trabalho constante de detecção. Opa, voltou aqui. Detecção, classificação de dados, proteção e monitoramento nos dispositivos, na nuvem e no local. E depois você volta. Acabou soltando uma dica de carreira, né, Thiago? Exatamente. Exatamente. Especialista de nuvem com conhecimentos em segurança da informação só fica parado se quiser. Ainda mais no mundo Microsoft, né? Isso. E é o que, por exemplo, aqui na Latine, a gente se dedica somente à solução da Microsoft, a nenhuma outra solução de mercado. Por quê? Esse foco em Microsoft. Vocês viram o tamanho desse trem aqui, desse negócio.
Ou você é bom em alguma coisa ou é meia boca em um monte de coisa, né, Johnson? Isso aí. Então, a solução da Microsoft foi que a gente entendeu que hoje realmente atende o pequeno, médio e o grande, tá? E atende no requisito que é o mais sensível, a colaboração segura, né, pessoal? Vamos voltar no texto lá de trás. Adianta eu ter o melhor firewall do planeta, o melhor antivírus do planeta, se a pessoa que detém a informação tem sua credencial vazada? Não adianta nada. Vamos pensar de forma mais simples e começar do começo, né? Dar o primeiro passo. Vamos seguir essa linha aqui, né, Nilson? Opa, aqui, ó. Desse framework Jornada de Local de Trabalho Moderno. Vamos pensar em identidade, gestão de dispositivos, produtividade, colaboração, governança de dados e proteção de informação, tá? Então, se a gente seguir esses passos, fazer essa jornada junto com vocês vão ver como a sua empresa vai estar protegida contra ataques cibernéticos e vazamento de informações para a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A gente tem até um outro... Tem um Oi. comentário bem interessante aqui, viu? Joaquim Fernandes, o nosso mestre dos vouchers da Microsoft. Inclusive, se você quiser voucher de certificação, Thiago, só procurar para ele que ele tem dica para conseguir voucher de todas as formas. Ele comentou, resumindo, os funcionários não têm privacidade nos e-mails. E aí, complementado ali embaixo, corporativamente falando, quando teve. Porque assim, os dados de e-mails corporativos pertencem à organização e não ao funcionário. Então, ele tem que tomar cuidado com a forma que ele utiliza esse meio de comunicação para que a privacidade corporativa e pessoal dele sejam respeitadas. Então, eu, por exemplo, não uso o e-mail da Watine para tratamentos de coisas pessoais, porque eu sei que eu posso perder acesso a esse e-mail se eu for demitido amanhã, ou que a empresa pode configurar um acesso delegado para o meu gestor ver meus e-mails. Então eu uso o da Watine só para e-mail de trabalho. Porém, o conteúdo ali dentro pertence à organização na qual eu trabalho, então a privacidade ela existe, mas ela é uma privacidade que pode ser auditada, né? Então tem aí, eu posso usar até barreiras de comunicações no Teams, por exemplo, para identificar comunicações ou suspeitas ou possíveis atitudes ilícitas ou acidentais ou intencionais que seja, para garantir a proteção dos dados da minha informação. Como o Thiago citou lá no começo, os dados são novo petróleo, a informação valiosa, seja ela pessoal, quem dirá no meio profissional. Então, essa privacidade ela existe sim, porém focada para os negócios como um todo e as pessoas envolvidas nesse processo. Isso, e você tem soluções, por exemplo, até mesmo para litígio, né, Johnson? Como o litigation hold do e-mail. Por exemplo, um diretor fez alguma coisa estranha na empresa e foi mandado embora. Se na caixa de correio dele tivesse habilitado o litigation hold, você consegue todo o histórico de e-mail, até mesmo para apresentar em juízo, né? Tá aqui as provas de que ele fez alguma coisa na empresa. Então, uma vez na solução da Microsoft, os dados corporativos realmente são da empresa e a empresa tem direito de usar essas informações, né? Quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, um outro recurso que a gente tem aqui é você buscar dados sensíveis dentro dos dados da empresa, né? Que aí é um outro requisito da lei para se alguém pedir, eu quero que tirem todos os meus dados da plataforma de vocês. Aí você pode ir lá e fazer uma pesquisa, né, no eDiscovery, que tem a pesquisa avançada para a parte de governança de informações, e achar essas informações e colocar uma política para deleção, né? Por exemplo, a gente pegou alguns clientes, semana passada, Johnson, onde a área de compliance fez o pedido, a seguinte solicitação, tá? Para a área de TI. A gente precisa de uma política que e-mails com mais de 3 anos sejam deletados. Tá? Por que essa política? Imagina que tem alguma informação confidencial dentro desse e-mail com mais de 3 anos e essa informação, se vazar, pode causar um prejuízo para a empresa. Então, eles setaram uma política que e-mail com mais de 3 anos é deletado, para nem correr o risco de vazar essa informação. É uma outra forma de olhar a proteção de informação. Em vez de você reter tudo, você tem um prazo de retenção definido dentro da sua empresa, com uma política de compliance, para só manter os últimos 3 anos. E se passou de 3 anos, não interessa mais, tá? Claro que cada empresa tem que ver se isso é aderente para o seu negócio. Por exemplo, informações fiscais têm que ser retidas por 5 anos. Então, vai depender de cada caso, tá, pessoal? Isso aí.
E teve um caso recente lá no nosso suporte, né? Que um gestor ligou e falou assim: eu tive um caso aqui um caso suspeito, eu preciso fazer uma auditoria e tal. Beleza, auxiliar com a auditoria. Agora eu preciso excluir esses e-mails. Como assim? Você teve um incidente, um caso suspeito e vai excluir as provas? Não, nosso suporte não pode fazer isso por você. Não, mas me ensina, me manda documentação. Não, isso aí é informação pessoal é sua. Responsabilidade compartilhada. Os dados e a gestão de acesso e o controle sobre eles, a auditoria e tudo mais, pertencem à sua organização. Na sua equipe de TI tem que decidir o que vai, tem livre-arbítrio para decidir o que fazer, porém tem que saber como fazer e a gente auxilia sim num cenário aí de adoção de uso ou correção de um problema. Suporte, como o Thiago disse, break and fix, quebrou, consertou. E o suporte não vai tratar uma situação como essa que envolve ali litígio para poder, ainda mais, executar uma atividade de exclusão de dados. Não existe isso. Se há um Exato. litígio, eu tenho que preservar o conteúdo, É né? isso. É isso. Então, Então, muito cuidado com esses pontos também. aí a gente aqui com mais de quase 1.800 clientes agora, né, quase 2.000, a gente pega muitos cenários que às vezes a TI para ajudar pode causar um problema maior para a TI, né? Por exemplo, nesse caso que o Johnson citou, que pediram para excluir dados, tá? Então, o suporte latino não pode mexer nos dados do cliente, os dados são do próprio cliente e da gestão dele, né? E pessoal, para a gente fechar aqui, cadê? Do Microsoft 365, dando um panorama aí da solução. Nesses últimos webinars, a gente falou do Microsoft 365 Business Premium e, claro, demos uma pincelada no Microsoft 365 E5 com algumas funcionalidades, mas basicamente no Microsoft 365 Business Premium você tem toda a plataforma de produtividade do Office 365, atualização por Windows 10 e a camada de Enterprise Mobility mais Security, que entra o Intune, o DLP, o Azure Information Protection e Azure Active Directory, foi as 4 ferramentas que a gente escolheu para mostrar para vocês um pouquinho mais, tá? Pessoal, a gente bateu aqui 11 horas, a gente gostaria de agradecer muito a todos que participaram dos webinars. Quem não conseguiu ficar até o final e vai assistir a gravação lá, muito obrigado também. Johnson, suas palavras aí para a gente finalizar de hoje. Quero agradecer a participação dos amigos da comunidade técnica. Muito obrigado aí pela interação no chat. Me diverti demais. Não sei se você percebeu, Thiago. Teve uma hora que eu não conseguia parar de rir com a zoeira ali no bate-papo. Não, foi muito bom, cara. Muito me sinto bom muito mesmo. grato por essas amizades que nós temos feito ultimamente. Eu vejo que aqui não falamos somente de negócios, né? Compartilhamos conhecimento. Essas lives, se vocês olharem as lives anteriores lá no site da Latine, no menu Vídeos, Webinars, ou no YouTube da Latine, no canal Latine Group, vocês vão ver que em todas as lives não ficamos só no PPT comercial. Fizemos demonstrações, usamos exemplos práticos e a ideia de fechar essa série de segurança foi exatamente isso, agregar valor com informações úteis para vocês no dia a dia aí. Isso. Muito bom, Johnson, muito obrigado pela sua participação nas lives, foi bem bacana e é o nosso dia a dia aqui, né, Johnson? A gente conversa muito aqui que, claro, tem hora para falar sério e hora para brincar, né? O trabalho tem que ser sadio, tem que ser legal trabalhar com esse tipo de tecnologia. E, pessoal, acessem o nosso site, latinegroup.com, tem as nossas redes sociais, se cadastrem lá para receber os nossos e-books, a gente libera muita informação via e-book também. Tá aqui o e-mail meu e do Johnson, se vocês quiserem mandar e-mail para a gente, precisarem de alguma ajuda, de algum apoio, licenciamento, implementação, adoção das soluções da Microsoft, a gente está aqui para ajudar. Fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado de novo, pessoal, e tenham um ótimo dia. Igualmente. Tchau, John. Tchau, Jéssica. Tchau, galera. Até a próxima.